Salve, salve nação! Temos aqui o áudio do VAR da expulsão de Carrascal. Carrascal que foi incompetente, irresponsável, prejudicando o Flamengo. Cara, eu tinha certeza que 11 contra 11, no segundo tempo, o jogo seria outro, cara. Carrascal foi o principal motivo para a derrota do Flamengo ontem para o Corinthians. Corinthians campeão, merecidamente, sem clubismo. Foi merecido para eles, cara. O Flamengo não jogou bem. Essa é a verdade. Galera, temos aqui esse corte do jogo aberto da Band com o áudio do VAR da expulsão do Carrascal. Vamos ouvi-los agora. A cabine do VAR com o árbitro Rafael Klein. E quero que você comente aqui o que você achou disso, da expulsão do Carrascal, tá? A gente vai discutir aqui durante o vídeo, depois do vídeo. Vamos ouvi-los aqui agora, os comentaristas do Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã. Bom, o que chamou muita atenção, não pelo erro do juiz, pelo contrário, o juiz não se equivocou, mas pelo momento em que a arbitragem escolheu para expulsar o jogador Carrascal do Flamengo. Esse lance com o Bidon aconteceu no último segundo, praticamente, do primeiro tempo, e só a expulsão foi consumada na segunda etapa, antes do reinício da partida. Vamos, então, acompanhar o que disseram os árbitros, a comunicação entre o VAR e o árbitro de campo. É queixo. Gustavo! Dá o detalhe da mão fechada, tudo isso. Mostra o detalhe da mão fechada. Ó, aqui, ó. Conduta violenta pode ser revisada a qualquer momento, não tem problema. Ok. Pessoal. Eu preciso comunicar alguma coisa aqui fora, não? Clay que faz isso. Clay. Não. Alguém me avisa se eu preciso fazer alguma coisa aqui fora. Não. O telão não vai mostrar nada porque não tem nada geral, tá? Nossa. Vamos fazer só replay só. Tá? Atenção. Durante o intervalo, a equipe VAR encontrou evidências de uma conduta violenta neste último lance. Eu vou ser chamado agora para revisar, para rever o lance que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida. E eu vou fazer isso agora. Ok? Já tá aberto pra ele, tá bom? Ok. Eu vou te mostrar o ponto de contato, Clay. E depois, em velocidade de 30%, você vai ver a mão fechada, fora da disputa de bola, uma conduta violenta atingindo o queixo do adversário. Pra TV, por favor. Ok. Para os jogadores aí. Pode voltar um pouco, eu quero ela... Tu tem uma câmera aberta? Não tem câmera aberta, é a única. Ok. Não temos imagem no telão, tá? Não temos Tá sem imagem no energia, telão. não tem telão. Ok. Eu vejo Tá o jogador mostrando o fora da PGN, a disputa TV da tá bola. mostrando. Galera, para vocês aí, comente aqui. Foi para expulsão ou não? Primeiro, veja bem na imagem, deixa eu voltar aqui. Primeiro, Fazendo o Carrascal, tá? Eu acho que ele foi irresponsável, moleque, foi juvenil. Mas primeiro pega no braço e daí o jogador do Corinthians abaixa e o braço já está na altura do rosto dele, quer ver? Eu vejo Tá o jogador mostrando o fora da PGN, a disputa TV da tá bola. mostrando. Vocês viram, né? Primeiro pega no braço, daí o jogador do Corinthians abaixa e o soco acerta no rosto dele. Fazendo um movimento de soco com a mão fechada em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. Ok? A minha Ok. decisão é cartão vermelho pro número 15, ok? Ok, Por conduta concordo. violenta. Conduta violenta, parte sensível. Tudo muito claro, muito fácil de entender o procedimento adotado pela arbitragem, a conversa dele com os capitães. O que mais chama atenção, claro, o Flamengo vai reclamar muito porque vai para o vestiário, prepara uma estratégia, contando com todos os seus atletas e, de repente, o Felipe Luiz, ele mesmo comentou sobre isso, que ele viu o que aconteceria, já teve que recalcular a rota, refazer os planos. E a expulsão, alguém aqui questiona essa expulsão? Não, eu não questiono não, Renato. Eu não expulsaria. Por que esse sim? Não achei que foi um movimento, e você olha o movimento do Carrascal, é simplesmente para
para tentar se desvencilhar, não tem intensidade. Um soco no queixo, se pega, nocauteia o cara. Então, se tem tanta intensidade, o Bidon pesa 13 quilos, teria derrubado ele, desmaiado ele. Eu acho que a grande questão é que tava a mão fechada esse cinto. Se mas tivesse com a mão aberta, eu acredito que ele não Mas você já viu, tem cara que bate balãozinho com a mão assim, tem cara que bate balãozinho com a mão assim. Mas aí o cara vai falar que tá dando soco. E tem cara que é louco também pra falar uma asneira dessa, né, Cici? Agora, se tem você cara que é olhar no louco lance, pra aquela falar uma mãozinha... asneira dessa. Ele Se procura, você olhar no lance, ele procura o rosto do menino, mãozinha rapaz. direita do Bidon também foi pra dar um soco nas costas dele. E aí? Olha o movimento da mão direita do Bidon. Será que também não queria segurar o cara? Então, assim, Você se tomar uma Mas a gente não pode falar de intenção, a gente tem que falar de realidade. E quando você vê esse movimento, pra mim é uma conduta violenta. Tem. Conduta violenta não. Escapar, pra escapar, ele tenta abrir a mão. Geralmente, pra você escapar, você abre a mão. Você não fecha a mão pra dar no rosto do cara. E outra, se você tomar uma pedrada no peito, você vai olhar pra trás. A arbitragem ficou revisando esse lance e ele volta e toma a decisão. Porque se fosse uma coisa banal, eles não teriam revisado. Então, agora, só o Cici achou que não. Questionamento que demorou Não é que não teriam revisado, mas não teriam se importado. Câmera lenta, beijo de avó é pênalti. Deixou 15 minutos, o intervalo todo, pra depois expulsar. Acho que deveria ter expulsado então da hora. Opa, viu o lance, espera aí, não vou deixar os caras Mas tá na regra, Edu, esse que é o problema, porque não é comum, eu não lembro de um episódio parecido, mas está na regra, inclusive... Tá na regra, mas eu acho que essa regra é equivocada, galera, porque assim, ó, o treinador não teve tempo, né, cara, pra preparar o time, né? Se o Carrascal fosse expulso no primeiro tempo, ninguém reclamaria de nada, porque o Carrascal, ele foi... juvenil, cara, incompetente e irresponsável. Essa é a verdade. Se ele expulsa no primeiro tempo, ninguém estaria aqui reclamando. A questão aqui é o time, né? Foi o procedimento. Expulsar no segundo tempo, depois do intervalo. Isso aí que tá todo mundo reclamando, né? E achando estranho. Se não expulsasse também, ninguém falaria nada. A CBF já se manifestou ontem à noite, tem uma nota longa oficial, está em todas as mídias, é só colocar no Google para quem quiser ver a explicação. E ela é bem detalhada, é bem legível. Muitas vezes a CBF demora, mas ela já divulgou o áudio, divulgou a explicação, dá para perceber. Então, fora da regra não tá. Agora, dá para questionar, era para vermelho, não era para vermelho? Isso sim, mas a regra foi cumprida. E o impedimento automático? Sim. Não tem? A CBF está se vangloriando de uma coisa que aconteceu. E o gol do Memphis? Que deu impedimento do Yuri Alberto? Cadê? Vocês não vão falar nada? Vocês não vão mostrar nem a imagem que o cara não está impedido? Numa competição como essa, um jogo só, CBF, um jogo só! E o gol do Corinthians, o primeiro gol do Corinthians, não foi falta no Varela? O Gustavo Henrique não puxou ele? Não derrubou ele? Não deixando o jogador disputar a bola? E isso você não fala nada, né? Clubista. Eu sou clubista também, mas ele também é. Bandeira aí tem que passar por exame do oculista. Hoje, a CBF tem que falar assim, ó. Hoje o oculista, tal, o menino vai estar lá, tal hora. Por falar em Yuri Alberto, muitos questionam. Tá aí, galera. Tinha que ter uma polêmica, né? Polêmica armada. Nós ficamos aqui revoltados com a derrota. Eu fiquei bem chateado, bem triste. Estragou o meu domingo, né, cara? Falando de futebol, mas a gente tem coisas mais importantes na vida pessoal que, de repente, é bem superior a futebol. Não quero falar sobre minha vida pessoal aqui, mas tem coisas que são mais importantes que futebol. Porém, o Flamengo, cara, eu entendo que foi prejudicado, porque eu entendo que foi falta no Varela, no primeiro gol do Corinthians. O gol deveria ter sido anulado, porque o Gustavo Henrique puxa ele, derruba ele e não deixa ele disputar a bola. Já vi muitos árbitros marcando esse tipo de falta. E falando também do jogo do Flamengo. O Flamengo não sabe fazer gol. Teve muitas chances, 6 finalizações no primeiro tempo. O Pedro teve chance, o Plata teve chance, teve bola na trave no segundo tempo com um jogador a menos. O primeiro tempo, falando do primeiro tempo, o Flamengo deixou a desejar jogando a 50 por hora, sem intensidade. Pegava na bola, o Corinthians vinha em cima, mordendo, tentando tirar a bola. O Flamengo não teve fome para ganhar o jogo. Daí no segundo tempo, com um jogador a menos, aí eles correram mais, cara. Por que não fizeram isso no primeiro tempo, né?
Flamengo tinha total condição de vencer o Corinthians se tivesse a mesma vontade que o Corinthians teve. Essa é a verdade. E é isso que nos deixa chateado, cara. Por que que o adversário sempre tem mais vontade? Por quê? O Fluminense teve mais vontade. O São Paulo teve mais vontade. O Corinthians teve mais vontade. 3 derrotas seguidas, cara. O elenco mais caro, o melhor elenco sul-americano não pode ter 3 derrotas seguidas para 3 adversários diferentes, inferiores. Cara, o São Paulo está numa draga, não estava ganhando de ninguém. O Flamengo vai lá e perde, cara. É inacreditável. Inacreditável, cara. Chateado, tô triste pra caramba. Que fim de semana péssimo que eu tive. Muito ruim. Valeu, galera. Tamo juntos.